Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Nós somos o Grupo 1, formados por André João Hirata, Guilherme Santos Gabriel, eu, Matheus de Varzak Ogawa e Reinaldo Pedro Bom Mendes. Nosso trabalho se chama Superando Processos Manuais, um sistema dinâmico para a gestão de relatórios da pós-graduação. Semestre passado, nós tivemos uma matéria de IHC, Interface Humano-Computador, que consistia basicamente em ensinar como criar uma interface boa, não só na questão de visual, mas também ser útil, eficiente, confortável de usar, prática e intuitiva. Porque a primeira coisa que você percebe quando você está usando um sistema novo não são as partes boas, são só as partes ruins. Onde ele falha, onde ele trava, onde é confuso e onde você se perde. Um dos trabalhos dessa disciplina foi tentar identificar os problemas em uma interface existente, em um sistema atual, e esse sistema foi o de relatórios da pós-graduação de SI na EASH. Nós tínhamos relatos de alunos, professores e da coordenação, explicando um pouco como funcionava e era fácil perceber que era um caos e não era muito prático. Para você ter uma ideia de como funcionava, o sistema antigo consistia no aluno, primeiro, preenchendo um relatório repetitivo todo semestre, em que ele tinha que preencher informações redundantes, como o nome, e-mail e curso dele, que para o sistema da faculdade já deveria saber. O docente tem que acessar uma planilha de relatórios, encontrar seu aluno, buscar uma outra planilha, emitir o parecer nessa outra planilha, e tudo isso tem que ser depois que a coordenação envia os links que ele precisa. Já a coordenação era o pior caso de todos. O nosso professor de HC, que foi o próprio presidente da coordenação, falou que esse era um dos principais atrasos que eles tinham, e por ser um sistema tão lento, eles não conseguiam alocar tempo para desenvolver um sistema melhor. Então era um loop muito negativo. Para a coordenação, primeiro eu começava com a criação do formulário semestral, enviar e-mail para os alunos responderem, depois que eles responderem, criar um CSV com as respostas dos alunos, separar em um Docs com cada resposta, juntar eles em uma pasta do Google Drive para cada orientador, criar uma planilha para esses orientadores, enviar um link para eles entrarem. Depois que eles avaliarem, você tem que emitir o seu próprio parecer para confirmar se eles estão avaliando bem ou não. Guardar os resultados no servidor do programa. Aí você envia um e-mail para o aluno para ele conseguir visualizar a resposta dele. E tudo isso é um caos, completamente lento e sem tanto sentido ser tão lento assim, em pleno 2025. Pensando nesse problema existente aqui na faculdade e na ODS 4 da ONU, educação de qualidade, incluindo pós-graduação, para melhorar o sistema aqui de pós-graduação na ASH e, por consequência, gerar melhores pesquisadores e formandos, tanto por ter um sistema mais dinâmico, como por salvar tempo e poder alocar mais esse tempo para as pesquisas. Decidimos começar esse projeto. Nossa proposta é melhorar o sistema atual, deixando ele mais prático e eficiente, visando seguir aquilo que foi aprendido em IHC, banco de dados, RP, engenharia de software e diversas outras matérias que tivemos ao longo da faculdade. Com o problema que queríamos resolver em mente, buscamos saber mais da origem desses relatórios. Para isso, começamos com uma entrevista com o ex-presidente da CCP, Marcelo Medeiros Zeller. Nessa entrevista, além de tentar entender um pouco mais do problema, perguntamos sobre a origem desses relatórios. E, apesar do professor não conseguir nos apontar para sua origem, conseguiu nos apontar para a razão de sua existência, como citado nas normas da pós-graduação em SI na EASH, que é a de manter uma métrica de desempenho dos alunos a cada semestre. Ou seja, um instrumento de avaliação tanto para a coordenação quanto para os orientadores. Não satisfeitos, continuamos pesquisando e descobrimos que o programa de pós de SI foi herdado do ICMC. Logicamente, então, expandimos nossas pesquisas para fora do campus leste. Fizemos entrevistas com os presidentes dos programas de pós que têm relação com o SI, como por exemplo o ICMC e o IME, e enquanto no IME não descobrimos nada, pois eles não adotam os relatórios semestrais, no ICMC descobrimos que tão o programa de pós se foi herdado deles, quanto também a prática de relatórios semestrais. Infelizmente, a motivação por trás da existência desses relatórios parece ter se perdido com o tempo, mas a razão é a mesma para os ambos programas: manter uma métrica de desempenho dos alunos ao longo dos semestres. Ao longo das nossas pesquisas, nos deparamos também com dois artigos. Um por Marina Becker, intitulado Considerações sobre a Avaliação de Desempenho, e outro por Ramos Ivens, intitulado Análise de Gestão dos Programas de Pós-Graduação, baseada no resultado da avaliação CAPES por meio da matriz de Importância e Desempenho. Ambos falam sobre a importância de instrumentos de avaliação em um curso, como por exemplo os relatórios semestrais, e entram a fundo em seus benefícios, malefícios e pontos a se considerar. Satisfeitos então com a nossa pesquisa, partimos para o desenvolvimento do sistema. Bom, para a estrutura do problema, né, a gente decidiu usar uma metodologia ágil. Então, a gente estruturou o projeto tentando fazer
alguns passos, né? Em vez de tentar decidir exatamente como seria o projeto inteiro logo no começo, como uma metodologia planeje documente faria, a gente quis usar uma coisa mais ágil, então a ideia de a gente poder aproveitar esse tempo disponível que a gente tem com as requisições que chegaram na hora. Então por isso a gente quis uma metodologia um pouco mais ágil, né? Que ela naturalmente ela é um pouco mais organizada, mais flexível, e acaba sendo mais eficiente justamente porque você consegue adaptar para aquelas coisas que a gente precisa fazer naquele momento. Então, por isso que a gente quis uma metodologia mais ágil, né? Até porque a gente tem um período de um semestre que não seria longo o suficiente para aplicar uma metodologia um pouco maior, né? Uma metodologia tipo um planejo documente. Para organizar o projeto, a gente usou a ferramenta Git e especificamente o GitHub, né? Como armazenamento, né? Do repositório. Então, a estrutura que a gente fez. Primeiro, o que é Git, né? Git é uma ferramenta de versionamento. Então, ela basicamente deixa você salvar versões do seu progresso, né? Para que você possa, eventualmente, se alguma coisa der errado, você volta em uma. Ou você junta duas versões que funcionavam, você pega as duas e junta elas para pegar funções de uma das outras. Então, ela é uma ferramenta que ela é praticamente obrigatória para qualquer desenvolvimento um pouco maior. E a gente usou uma estratégia de ter uma branch, né? Um ramo principal, que é o que ia para produção, digamos assim, e uma branch de desenvolvimento, que era a barra dev, que é lá onde a gente fazia as mudanças um pouco mais iniciais, né? Pra gente ver se elas estavam funcionando corretamente e tudo mais. Para estrutura do nosso web app, a gente usou o Ruby on Rails. Então, o Ruby on Rails é um framework, né? Framework é um arcabouço. Basicamente, o que isso quer dizer é um programa, um pedaço de código que te facilita criar alguma coisa. E no caso, o Ruby on Rails é um arcabouço para desenvolvimento de aplicativos web. Então, é um aplicativo, uma aplicação que você acessa do seu navegador. O Ruby on Rails, ele é um arcabouço, né, um framework considerado full stack. E o que isso quer dizer? Ele ser full stack significa que você consegue fazer o sistema do começo até o fim usando o Ruby on Rails. Então, assim, você não precisa conectar um arcabouço que faz o back-end, ou seja, que cuida do servidor, com um que vai fazer a parte visual, o front-end. Você não precisa ter uma conexão entre dois arcabouços diferentes para você poder ter a sua funcionalidade. O Ruby on Rails deixa você fazer isso em um só, né? Basicamente com um apenas, né? Então por isso que a gente escolheu ele. Ele segue uma estrutura assim de relativamente fácil que deixa você juntar essas duas coisas mesmo mais ou menos no mesmo código. Você tem uma união dessas coisas. Então é por isso que a gente quis usar esse arcabouço. Então, todo o sistema, do começo ao fim, está sendo feito com Ruby on Rails e é o que vocês estão vendo aí. Quando a gente pensa no futuro, a gente tem algumas questões, alguns desafios mais práticos, né, que a gente realmente precisa saber. Então, assim, o principal, bom, tem dois principais, né, mas um deles é manutenção, que todo software, todo web app requer algum nível de manutenção no seu desenvolvimento. Isso é uma questão, né? Porque talvez a gente não vá fazer isso no futuro, sei lá, 1, 2 anos aqui, a gente não vai fazer necessariamente isso. Então a gente precisa ter uma documentação, eventualmente, para poder treinar alguém para fazer mudanças no código sem quebrar ele, ou a gente vai ter que a gente mesmo treinar alguém para fazer isso. São algumas questões que a gente vai precisar pensar, né? Que a gente está pensando no futuro. E a outra mais gritante é uma questão de hospedagem, né? Que a gente precisa fazer hospedagem disso daí no lugar físico. A gente tem algumas conversas já com pessoas, com professores, sobre fazer, por exemplo, no Laboratório 8, que lá tem a possibilidade da gente hostear esse servidor, né? Hospedar esse servidor. E isso aconteceria só em períodos específicos, né? Porque não precisaria estar sendo executado todo momento essa aplicação, só quando precisasse dos novos relatórios. Bom, e a partir de toda a pesquisa que a gente fez, todas as entrevistas e também as análises que a gente fez, conseguimos chegar num fluxograma novo,
né, de como ficaria o nosso sistema se a gente tirasse essas partes burocráticas, partes repetitivas, redundantes, se a gente implementasse realmente um sistema. O que que cada usuário economizaria de tempo e de tarefas a menos que ele teria que fazer. E assim a gente fez um fluxograma proposto, né? E a gente fez aqui uma imagem comparando com o processo atual, né? Então, começando aqui pelo pós-graduando, ele tinha que antigamente abrir o formulário, preencher os dados pessoais dele todas as vezes que ele ia emitir o relatório semestral, preenchia o relatório semestral e depois, posteriormente, visualizava o parecer do orientador. No nosso sistema, ele vai fazer login, não vai ter mais que preencher os dados dele, vai preencher o relatório semestral dele e visualizar o parecer do orientador. Só. Por sua vez, o orientador vai ter que abrir a planilha de relatórios, né? Ele tinha que abrir isso, depois abrir o relatório do pós-graduando, voltar na planilha de relatórios e emitir o parecer. No nosso sistema, ele só vai logar, abrir o relatório do pós-graduando que ele quer avaliar e vai emitir o parecer, vai avaliar. Por sua vez, também, a coordenação era a parte mais complicada, mais burocrática e chata, né? Antigamente a coordenação tinha que criar um formulário semestral, criar CSV com respostas, criar um docs para cada pós-graduando, criar uma pasta no Drive para cada orientador, criar planilha com todos os orientadores, enviar link da pasta da planilha para todos os orientadores, avaliar parecer, criar PDF para cada parecer, armazenar no servidor do programa e enviar a instrução de acesso aos pós-graduantes. No nosso sistema, ele só vai fazer login e avaliar os pareceres dos orientadores, porque todo o resto já vai ser automatizado, facilitando então muito a vida do coordenador. Bom, e a partir disso a gente conseguiu criar um protótipo e apresentar ele, né, para o principal contribuidor dessa nossa pesquisa, o Marcelo Medeiros Heller, né? E ele nos deu um feedback, né, um feedback majoritariamente positivo, né, validou, né, o nosso sistema, não encontrou nenhuma falha muito crítica e verificou que ele adere adequadamente, né, às necessidades do programa. Então, e com apenas algumas melhorias pontuais que ele sugeriu também. Mas enfim, né, a partir de tudo isso e da finalização desse sistema, a gente consegue, quem sabe, no futuro, implementar, né, uma versão piloto mesmo no programa de pós-graduação em SI, para que assim a gente consiga testar com mais usuários, expandir, né, as funcionalidades e melhorar continuamente esse sistema. E também, para quem sabe, em algum outro momento, até adaptar para que seja possível usar em outros programas de pós-graduação da USP, primeiramente na IASH, né, provavelmente. Então, é isso. A gente identificou que esse sistema tem um grande impacto, né, na eficiência administrativa da IASH e é um modelo facilmente replicável. Muito obrigado. Eu queria agradecer também, principalmente ao Weller e às professoras que nos orientaram durante todo esse processo. E muito obrigado.